Boa tarde, meu nome é Daniel. Bem, a gente vai trabalhar essas três viroses, né? A AIDS, dengue e gripe, tá bom? Então, lógico que a gente vai começar com a AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida. Síndrome porque é um conjunto de sintomas, tá? Imunodeficiência porque promove uma queda na imunidade da pessoa e adquirida exatamente pelo fato de ser transmissível, ou seja, você pega, no caso, através de relação sexual ou contato com sangue contaminado, tá? Por isso adquirido. A AIDS ela é causada, o causador, o agente etiológico dela é o HIV, né? Que significa vírus da imunodeficiência adquirida, tá bom? Ou simplesmente vírus da imunodeficiência, também pode ser chamado assim. Bem, esse é o virion, né? Ou seja, a partícula viral. Ela tem dois capsídeos, não sei se dá para perceber, um mais interno aqui, ó, esse mais interno, um mais externo que está em roxo, tá? E o envelope, então é um vírus envelopado, tá? No envelope dá para perceber as proteínas de reconhecimento, são exatamente as proteínas que vão reconhecer a, as glicoproteínas na membrana plasmática da célula, que é a célula CD4, tá? Essa glicoproteína ela é chamada de CD4. A principal célula hospedeira do HIV é o linfócito T auxiliador ou simplesmente linfócito auxiliador ou linfócito T CD4, tá? CD4 exatamente porque tem essa glicoproteína na sua membrana plasmática, no glicocálix dessa célula, tá bom? Aqui a forma mais simplificada desse mesmo, do mesmo vírus, né? Percebam que dentro dos capsídeos existem duas moléculas de RNA, tá? É um retrovírus, é bom lembrar, isso é muito bom lembrar, que o HIV é um retrovírus. Se é um retrovírus, dentro do capsídeo eu vou encontrar a transcriptase reversa, né? Na realidade, duas transcriptases reversas, duas moléculas de RNA, duas transcriptases reversas. Além das transcriptases reversas, existem enzimas chamadas de protease e enzimas chamadas de integrase, tá bom? Se der tudo certo, eu mostro um vídeo como que atuam essas enzimas, tá bom? Ah, depois a gente conta quanto está bom que eu falo, tá? Até o final, depois. Certo? Então, o que tem dentro do capsídeo? A gente já comentou, transcriptase reversa. As proteases, são duas transcriptases reversas, as proteases e as integrases. Isso o vírus carrega com ele. No virion, que é a partícula viral, vai ser encontrado esses componentes. Tudo bem? Aqui é o ciclo do HIV, tá? Não assustem com o esquema, porque ele é simples. Nessa primeira etapa aqui, o que a gente vê é a fusão entre o reconhecimento melhor do virion, ou seja, do HIV, com a célula hospedeira, tá bom? Então aqui ocorreu o reconhecimento e vai ter a fusão, nesse ponto, a fusão entre envelope do vírus, volta, não pode chegar muito perto, né? Então, fusão aqui entre envelopes do vírus e a membrana plasmática. E é jogado dentro da célula exatamente o que a gente chama de nucleocapsídeo, ou simplesmente os capsídeos mais o material genético. Jogou aqui dentro, então é jogado então o RNA. O RNA está aqui. O que vai acontecer com esse RNA? Ele vai ser submetido à enzima transcriptase reversa para servir de molde para a formação de moléculas de DNA. Isso é fundamental num ciclo do HIV. Rapidinho, só para mencionar o Baguette aqui. Eu acho que eu não podia ter falado Baguette, né? Mas tá bom, já foi. Seleciona. Isso. Então, se ele é um... Que beleza. Deixa eu mudar. Foi bom. Calma, calma. Pois piora. E ele, isso aqui tá de sacanagem comigo, porque não é a primeira vez que acontece. Oi. Normal? Pode sim.
Desde que ela tem que estar tomando o coquetel. Tá? Agora, mesmo ela tomando o coquetel, existe um risco dela transmitir para o filho. Certo? De qualquer forma, existe um risco. Com o coquetel, esse risco é menor. Tá? Tudo bem? Na dúvida, a gente usa o pincel, o velho e bom pincel. Então, se ela é um retrovírus, tá? Ele tem como material genético um RNA, e esse RNA vai servir de molde para que a transcriptase reversa produza DNA. Tá? Molécula de DNA. Tá bom? Então, aqui ó, ele está mostrando exatamente o RNA, a transcriptase agindo sobre esse RNA e produzindo o DNA. Esse DNA vai entrar no núcleo, note que esse processo ocorreu no citoplasma, entra no núcleo e agora ele tem que se integrar ao material genético da célula hospedeira. Ou, não sei se vocês estão lembrados, mas são 3 enzimas, 3 proteínas que ficam dentro no capsídeo. Transcriptase reversa, integrase e protease. Com esses nomes, qual das enzimas que vocês acham que vai integrar DNA viral, produzido via transcriptase reversa, com DNA da célula hospedeira? Integrase. Então, quem vai ser responsável por integrar o material, o DNA formado pela transcriptase reversa ao DNA da célula hospedeira vai ser exatamente a enzima integrase. Bem, tem um DNA lá. Esse DNA agora ele vai fazer transcrição. DNA viral, né? Ele faz transcrição normal, um processo de transcrição para produzir RNA. Esse RNA tem 2 finalidades. Ele vai ser o próprio material genético dos novos vírus, tá? Então, novos vírus vão ter esse material genético aqui, mas ele também pode ser usado para tradução. Esse RNA também é usado na tradução para a formação das proteínas. Então, nesse caso, formando proteínas. Tá? Para que produzir proteínas? Bem, tem que formar os novos capsídeos. Essas proteínas vão ser as proteínas que formam os capsídeos. Lembrando que capsídeo é de origem proteica. Tá? Ele é formado por proteína. Tem que produzir aquelas 3 enzimas que o vírus leva: a transcriptase, a integrase e a protease. Então, tem que fazer síntese proteica. E ainda tem aquelas proteínas que estão no envelope do vírus, que são aquelas de reconhecimento. Então, tudo isso é produzido a partir de síntese proteica, de tradução. Tá? Ou seja, o vírus precisa de muita proteína. Tá? O que é importante observar que, sendo um retrovírus, voltando, o material genético é um RNA, tem uma enzima transcriptase reversa, e essa transcriptase permite a formação de DNA. Beleza? Tem como pôr uma voz meio sensual, assim, por acaso, a transcriptase reversa? Brincadeira. Eu tentei, né? Vocês viram. Bem, passa, trem. Agora que eu preciso que passa. Oh. Pronto. Bem, isso aqui é bem batido, a gente já trabalhou isso bastante, mas é bom sempre revisar as formas de transmissão. Aqui, ó, lembrar que existe o risco, né, da mãe passar para o filho tanto durante a gestação, né, que a gente fala a forma vestical, pela placenta, ou no parto, que aí você tem mistura de sangue, até mesmo na amamentação existe esse risco, tá? Durante a amamentação. Lógico, relação sexual desprotegida sempre é muito arriscado, né? Existe uma grande possibilidade de transmissão.
usar esses instrumentos que cortam e furam também existe transmissão, principalmente esses que não são esterilizados. Isso inclui, então, compartilhar seringas e agulhas, tá? Principalmente no caso aí de uso de algumas drogas injetáveis, existe grande risco, né? Acabou que vai lá, usa, depois, ô fulano, toma. Isso é mostrado muito bem no Carandiru, no filme Carandiru. Eles estão compartilhando uma seringa lá, se não me engano era cocaína, e estão compartilhando, o cara fica loucão, e assim, aí eles só dão uma lavada num copo, assim, eles pegam a seringa e dão só uma lavada. Lógico que não adianta nada, quase que eu falei um palavrão, mas não foi dessa vez. Ainda vou falar, calma que eu ainda falo, sem querer. Ele dá uma lavada e um fica muito doidão, olha aquele copo lá e pá! Toma aquele copo com água e sangue, né? Mas aqui ele mostra bem, nesse pedaço, o filme mostra bem o compartilhamento da seringa. O vírus consegue atravessar, ele é tão pequeno que ele não consegue atravessar a placenta. Tanto a parte, no caso aí, tanto a parte materna quanto a fetal. Não, é porque na placenta você tem as velocidades coriônicas que ficam cheias de sangue. Então, não existe contato direto dos dois sangues, mas existe passagem de substância. Então, você tem o vaso sanguíneo materno, dele sai substâncias, sai principalmente líquido contendo substâncias dissolvidas que vão passar para o vaso sanguíneo fetal. Junto com esse líquido pode passar o vírus, a partícula viral. Não só vírus, como também bactéria, né, que algumas doenças, alguns protozoários são transmitidos de forma vertical. Tá? Lembrando que transmissão vertical da mãe para o filho. Beleza? Aqui, tranquilo, né, a transfusão de sangue também, é lógico que existe esse risco, desde que não exista nenhum controle nos bancos de sangue, sempre tem risco de... Gostaram do slide? Ficou bonitinho essas imagens? Não? Bem, esse é um gráfico que cai demais, inclusive tem uma questão aí na apostila desse gráfico, ele cai bastante, que é mostrando a relação entre o linfócito, né, o número de linfócitos, né, e o número do vírus, o de HIV. Tá? Pelo menos, nos últimos anos, eu encontrei pelo menos 4 questões com esse gráfico. O mesmo gráfico. Tá? O que é importante observar nele? Aqui ele está mostrando os anos. Tá? Ou seja, a evolução da doença, do HIV ao longo dos anos. E aqui a quantidade, tanto de linfócito quanto de HIV. Note que, no começo, bem no início aqui, existe uma resposta imunológica, certo? Aqui, ó. Vamos ver se vai dar certo agora. Aqui, ó. Tá vendo? Então, existe um aumento no número de HIV, mas ao mesmo tempo... Espero que tenha dado certo, né? Ocorreu ao mesmo tempo um aumento, nesse caso aqui mais discreto, tem alguns gráficos que mostram um aumento maior, também no número de linfócitos. Então, no começo da doença, o sistema imunológico ele responde à infecção. Ele tende a aumentar o número de seus linfócitos. Tá bom? Certo? O problema é depois, que aí existe uma queda drástica no número de linfócitos, tá? Mesmo que inicialmente existe uma queda no de HIV, note que logo após, em torno de 2, 3 anos, esse número de HIV aumenta consideravelmente, tá? O que causa os sintomas da doença é exatamente a queda no número de linfócito. Nesse estágio 3, que está aqui como estágio 3, o número de linfócito é em torno de 200 por mililitros de sangue, mililitros ao cubo de sangue, e nesse caso
Se tiver abaixo de 200, já é considerado AIDS. Tá? Isso é um número tão pequeno, mas tão pequeno de linfócito, que qualquer outra doença que a gente chama de doença oportunista pode levar o indivíduo à morte, como resfriado. O indivíduo costuma ter doenças que pessoa normal não vai ter, sapinho inclusive esofágico, né, no esôfago, herpes, é, herpes de forma constante, tá? Então, a queda provocada pelo número de linfócitos, provocada pelo aumento de HIV, lembrando que o HIV ele multiplica no linfócito, né, no interior do linfócito, e é exatamente isso que diminui a quantidade de linfócito, é essa queda no número de linfócito, que é um leucócito, um glóbulo branco, é essa queda que vai levar a o que a gente chama de AIDS, né? Ou seja, a síndrome da imunodeficiência adquirida. Desse tanto que vírus sim, desculpe, parasitas sim, né? Parasitas normalmente essa queda ocorre basicamente na AIDS exatamente pelo fato dele multiplicar preferencialmente no linfócito, num leucócito, num glóbulo branco. Tá lembrando, leucócito, glóbulo branco é a mesma coisa. Nesse caso, sim, nesse caso é um gráfico que ocorreu a evolução da doença sem o uso de coquetel, de nenhuma substância. Certo? Sim, lógico. Normal em relação à a doença. Em AIDS, normal, vírgula, né? Porque é igual, ela tomando coquetel, mesmo que ela não esteja manifestando AIDS, ela tem o risco de transmitir a doença. Então, normal, vírgula, né? E tem os efeitos colaterais do próprio coquetel, tá? Diversos efeitos colaterais, dores, emagrecer, sim, causa pode. Mas aí não é decorrência do coquetel, é do próprio vírus, da própria doença, tá? Transmite qualquer período aqui, tá? Em qualquer período ela está transmitindo. Observe que na fase 4, o número de linfócitos é tão baixo que é morte, tá? O indivíduo aqui já morreu. Bem, se não morreu, tá se encaminhando para isso. Oi? Coquetel é um conjunto de medicamentos que vão interferir, cada um desses medicamentos vai interferir num ponto diferente do ciclo do HIV. Tá? Aí eu tenho um slide para mostrar isso melhor, porque aí eu mostro os pontos que podem ocorrer essa interferência. Tá bom? No Brasil, são distribuídos. Bem, eu encontrei dois dados. Eu encontrei 15 medicamentos, em outro site eu encontrei 16. Então, mas em torno de 15 medicamentos são distribuídos no Brasil. É lógico que o mesmo indivíduo não vai tomar os 15, mas ele toma em torno de 3. Normalmente, com indicação médica, lógico, ele toma em torno de 3. E lembrando que todos esses medicamentos são fornecidos pelo SUS, tá? O indivíduo só tem que fazer um cadastro e tudo mais. Tá? Tudo bem, aqui. Depois a gente tem um exercício exatamente sobre esse gráfico para a gente fazer, se der tempo. Aqui. Tá. Bem, as medidas profiláticas também é bem tranquilo, né? Afinal de contas, a gente trabalha bem isso, tanto aqui no colégio como fora, as campanhas publicitárias trabalham muito isso. O uso da camisinha, né? Sempre usar objetos descartáveis ou esterilizados, não compartilhar agulhas e seringas. Aqui, ó, a gente tinha comentado, ó, desculpe, Letícia, tratar mulheres soropositivas, tá? Esse tratamento, ele pode ser uma forma de evitar que a mãe transmita para a criança. É lógico que a criança nasce, também tem que continuar tomando medicamento, o coquetel, tá bom? Mas existe uma chance de não transmitir, tá? E fiscalizar os bancos de sangue para evitar, né, que ocorra a transmissão via transfusão.
Bem, aqui a gente vai falar então do tratamento, lembrando que não existe cura, mas é lógico que existe tratamento. Eu posso tratar a doença para controlar ela. Bem, como que pode ser o tratamento? Fechei ele à toa. O tratamento pode ser evitando o reconhecimento da célula hospedeira. Então, tem alguns medicamentos que evitam que o vírus reconheça a célula hospedeira. Tá? O mais comum é os medicamentos que evitam a ação da transcriptase reversa. Tá? O exemplo mais conhecido é o AZT. Tá? Para quem não lembra, o AZT é aquela droga que o Cazuza testou. É lógico que provavelmente vocês não lembram, no caso, não, vocês não eram vivos quando ele morreu. Eu não lembro que ano que ele morreu, mas eu acho que foi em 90, em torno de 94, 84, 85 mais ou menos. Por aí ele foi para os Estados Unidos testar uma droga, foi o AZT, tá? Tem no filme deles, quem assistiu o filme e prestar atenção vai ver que ele vai para os Estados Unidos, testa. Lógico que no começo, no teste, aí os efeitos colaterais ainda eram mais intensos, tá? Vômito, diarreia, dor de cabeça intensa, dor muscular, queda imunológica. Às vezes o medicamento causa a queda imunológica, pode causar descontrole no número de leucócitos e plaquetas, tá? Então são vários efeitos. Não compensa o risco, a questão é essa, tá? Outra coisa, tem alguns medicamentos do coquetel que evitam a integrase, que atuam na integrase. Então, evita exatamente a junção DNA viral com DNA da célula hospedeira. Tá bom? E, finalmente, a última classe de medicamentos, eles atuam, está mais ou menos aqui, ó, nesse ponto aqui, atuam nas proteases, evitando que as proteases processem as proteínas, tá? As proteínas virais e formem os capsídeos. Então, são esses 4 grupos de medicamentos que atuam, que estão presentes nos coquetéis, tá? Tem o maior número de medicamentos que combate a transcriptase reversa, que evita a ação da transcriptase reversa, mas você pode, basicamente são esses 4 classes. Tá bom? Tudo bem? Na folha, inclusive, está listado as quatro classes. Beleza, moçada? Tudo em paz? Posso passar? Pessoal? Ah, não deu certo. Quem? Oi? Tem muito? Ó, vamos ver se vai rodar. Na hora que eu fiz o teste, rodou. Esse vídeo é legal porque ele mostra exatamente o ciclo do HIV, então a ação daquelas enzimas, e depois ele mostra algumas opções de medicamento, como que os medicamentos podem evitar, o ciclo do vírus, tá? Vamos ver se vai dar certo. Torcem aí para dar certo. Não vai ter som, né? Porque não sei se o som tá ligado. É a musiquinha, mas assim, não é nada. Será que tá ligado aqui o som? Ligado está. Pode deixar. Mas aqui, de qualquer forma, ele está só explicando as estruturas do vírus, né? Tudo bem? Essa primeira parte é mais informativa mesmo, a gente já falou sobre ela.
Bem, agora que é a parte mais interessante do vídeo, que é exatamente mostrando a ação dele. Então, mostrando a estrutura, o HIV, né? Então agora ele vai reconhecer a, a célula hospedeira. Fala. Cledson, está? O Evânio. O Evânio te quer. Então, aí, ó, através das proteínas do envelope, ele vai reconhecer as proteínas da membrana plasmática da célula hospedeira. Para ser mais exato, não bem as proteínas da membrana plasmática, mas o certo seria as glicoproteínas da membrana plasmática. Tá? Exatamente o receptor CD4. A partir daí, ocorreu o reconhecimento, agora ele vai fundir membrana do envelope com a membrana da membrana plasmática. Tá? Inclusive, lembra que a natureza dessas duas estruturas é a mesma. A membrana a membrana plasmática lipoproteica, assim como o envelope. O envelope é um resquício da célula hospedeira, da membrana da célula hospedeira e, consequentemente, também é lipoproteico. Ocorreu fusão, jogou os dois capsídeos lá dentro, tá? E as enzimas com as moléculas de RNA. Ele está mostrando as enzimas, né? A principal delas, sem dúvida, é a transcriptase. Então, agora, ó, tá vendo? A molécula de RNA, ela está passando pela transcriptase para formar uma fita de DNA. Tá bom? Aí essa fita de DNA passa de novo pela transcriptase para formar a segunda fita de DNA. Lembrando, DNA é fita dupla, RNA é fita simples. Então, para manter o código presente na molécula de RNA, produz uma primeira fita de DNA, que é complementar à de RNA, e depois produz a segunda fita, que nesse caso vai ser idêntica à fita de RNA, com a diferença da timina e uracila. Né? Lembrando que RNA não tem timina, tem uracila, e DNA ao contrário. Bem, aí já está mostrando a transcrição. Está fazendo transcrição e produzindo, então, moléculas de RNA. Alguém lembra que organela que estaria simulando? Isso é vermelhinho? É uma organela, é o ribossomo. Muito bem. Gacinha! A protease, né? Exatamente processando a cadeia polipeptídica. Isso, o roxinho seriam as proteínas, elas se agrupam para formar os capsídeos. Agora vai sair, leva, além dos capsídeos, do RNA, das enzimas, vai levar um pedaço da membrana plasmática, que é o envelope. Tá? E aí vão procurar uma nova célula. Vamos não, né? O vírus vai procurar. Aquela fita de RNA, depois que forma a primeira fita de DNA, a fita de RNA é degradada. Ela é degradada. Não formou uma fita de DNA? Aí forma a segunda fita de DNA. Ó. Oi? Ah, no caso da transcriptase, ah, então, entre esses remédios tem o AZT. Um dos remédios que inibe a transcriptase é o AZT. Nesse caso, está inibindo a integrase. Certo? E aqui inibindo a protease. Tá?
O que ele não fala aí é exatamente aquela inibição para evitar o reconhecimento da célula hospedeira. Aí, nesse caso, ele não chegou a citar. Tá? Peraí que eu já te explico. Ó, deixa eu explicar. A pergunta do colega foi interessante. Ah, não, tem que ser de cá, né? Senão não apareço no vídeo. A letra tão bonita, a letra bonita desse tanto, tem que ficar aparecendo no vídeo. Bem, vamos simular aqui uma molécula de RNA bem simples, tá? Lógico, um pedaço dela. Isso aqui, então, é RNA do vírus. Bem simples. C, 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 C. Tá bom? Passou pela transcriptase. Ela vai, então, agora, ela vai passar pela transcriptase. E a partir dessa molécula de RNA vai formar uma de DNA. Então, ó, pá, são 5, né? 5C. Agora vai formar uma de DNA. Uma fita de DNA complementar. Nesse caso, CG. O que acontece com essa molécula aqui? RNA. Essa aqui é uma fita de DNA. Uma fita. O que acontece com essa de RNA? Degrada. Degradou. Bem, tem alguns problemas de ficar só uma fita de DNA. Uma fita só de DNA tem alguns problemas. Primeiro, a estabilidade da molécula. A molécula de DNA ela é estável quando ela tem duas fitas. E segundo, olha, eu tenho aqui uma fita GGGGG. Está mantendo o código da fita original de RNA, que é CCCCC? Não. Então eu tenho que formar a segunda fita. Eu não, o vírus. O vírus vai formar a segunda fita de DNA. A própria transcriptase faz isso. Complementar a primeira fita de DNA. O que seria? C, 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 C e C. Então tem agora um DNA formado. Beleza. Isso foi para o núcleo. Lá no núcleo vai ter... então vão lá para o núcleo. Núcleo da célula. Vai ter agora a transcrição, ou seja, vai produzir novas moléculas de RNA. Para isso tem que abrir a fita de DNA. G, 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 G e G. C, 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 C e C. Lembrando, esse RNA que eu vou produzir agora, eu não, o vírus. O RNA que vai ser produzido agora, pronto. Aí não... Esse RNA ele vai ter duas funções. Ele vai ser usado na síntese proteica, na tradução, e também pode ser usado como material genético dos novos vírus. Tranquilo? Então ele tem que ser igual a esse original aqui. Então qual fita que eu vou usar para formar uma CCCCC? A de cima, né? Porque se eu usar de baixo vai ficar GGGGG. Então agora a fita de cima, no nosso exemplo aqui, vai produzir uma molécula de RNA CCC. Não, aí essa aqui, essa molécula, ela sai do núcleo. E aí ela pode fazer duas coisas. Ou ela pode produzir proteína, no processo de tradução, ou ela pode ser o material genético dos novos vírus. Isso. Ou seja, da onde que vem o material genético dos novos vírus? Da transcrição normal aqui, ó. Dessa transcrição que ocorre dentro do núcleo. Tá? Da transcrição normal, não a transcrição reversa. Tá? Aquele RNA foi até eliminado.
Então, o que é importante manter-se na célula não é o RNA original, e sim o DNA produzido pela transcriptase reversa. Responde a sua pergunta. Hã? A fita de baixo ela é complementar. Ela, a produção de proteína, ela sempre é feita num sentido, sempre no mesmo sentido. Então, só usa uma das fitas. Então, se está usando a de cima, não tem como usar a de baixo. Certo? Tudo bem? Nesse caso, não vai ser usada. Ele pode até produzir RNA mensageiro, mas não vai ser usado, não vai ser utilizado. Não vai ser funcional. Tá? O que é funcional é exatamente esse aqui. Sim, até a ponto dela morrer. A ponto de chegar um momento que ela vai morrer, a célula. Oi? Vai produzindo tantos novos vírus, mas tantos novos vírus, que acaba matando a célula. Não, um vírus entra em uma célula. Normalmente é um vírus. Pode entrar mais de um, mas um único vírus entrando numa célula já é suficiente para infectar. Oi? Esse DNA aqui, ele não produz um RNA só. Ele continua o processo até a célula morrer, ele vai fazendo novas moléculas de RNA. Então, não vou chutar valores, mas assim, forma uma quantidade enorme de moléculas de RNA. E nem todas vão ser material genético dos novos vírus. Algumas vão ser usadas só para tradução. Respondi a sua pergunta? Ou pelo menos embromei bem? Ah, então tá bom. O povo chega atrasado. Olha, vai chegar um momento que é lógico que boa pergunta. É lógico que se o indivíduo morrer, o vírus é eliminado. Isso é lógico. Agora, a queda no número de linfócitos não acompanha a queda no número de HIV, porque o HIV ele infecta outras células do corpo. Não é só o linfócito. O linfócito T, o linfócito auxiliador, é a célula que vai causar as maiores consequências. Qualquer célula do corpo que tenha a glicoproteína de membrana CD4 pode ser infectada pelo vírus. Inclusive neurônio. Neurônio pode ser infectado pelo HIV. Tá? Agora, os sintomas mais graves da doença, que é a AIDS, que é o conjunto, ele vem em decorrência da queda de linfócito. Por isso que a gente cita basicamente eles. Mas existe ainda vírus atuando em outros pontos, em outras células, multiplicando em outras células. Certo? Sara, você vai me fazer alguma pergunta? Sara, o tempo exato, sinceramente, eu não sei te dizer. Isso é difícil de... Não sei. A partir do momento que um vírus entrou na célula, isso eu não sei dizer mesmo, Sara. Não sei. Sara, existe sim, existe essa possibilidade. Existe essa possibilidade. É o que acontece muito com pessoas na área de saúde. Um médico, ele está fazendo uma cirurgia, ele está fazendo um procedimento qualquer numa pessoa soropositivo. Tá? Ao longo do procedimento, ele entra em contato, sei lá, o sangue espirra nele e ele entra em contato com esse sangue. Então, é lógico que existe um risco dele pegar AIDS. Existe um risco disso acontecer. O que ele vai simplesmente sentar e esperar que ele manifeste os sintomas? Não. Existe um procedimento que é exatamente tomar o coquetel. Nesse caso, toma-se o coquetel de forma preventiva. Tá? Se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas se eu não me engano são 6 meses, 6 a 1 ano. 6 meses a 1 ano. Que tomam o coquetel, e aí, depois desse tempo, pode ser que a pessoa... tem vários casos da pessoa fazer o exame e não manifestar, e não ter a doença. Acontece, tá?
Mas nesse caso, porque ele tomou o coquetel de forma preventiva. Bem, às vezes. Não, mas assim, por exemplo, vamos supor que na mucosa, entendeu? Um contato que tem algum risco de transmissão, tá? É lógico que, mas, por exemplo, é muito comum mesmo no cantinho da unha, às vezes você tem algum machucado, no cantinho da unha é ótimo, né? Mas no cantinho do dedo aqui, né? Você tem algum machucado, é comum ter esse tipo de machucado. Então, de qualquer forma, se entrou em contato com sangue desconhecido, não precisa nem ser de uma pessoa já que se saiba que tem, que é soro positivo. Mas entrou em contato com sangue soro positivo, as pessoas da área de saúde, principalmente médico, têm esse direito de tomar o coquetel. Alguém vai falar assim, tá, mas distribui esse coquetel para a população inteira, né? Aí todo mundo tomando aí de forma preventiva. Tem alguns problemas. Primeiro, os efeitos colaterais são fortes, muito fortes. O próprio remédio pode dar uma queda imunológica, dor de cabeça, vômitos, diarreia, como a gente já discutiu. E o preço. Acho que o maior dos problemas é o preço. O valor desses medicamentos é muito caro, então não dá para distribuir para a população inteira. E nem você, como você de forma particular, você não consegue manter, porque aí você teria que tomar isso constante. Uma pessoa que toma um remédio toma todo dia. Tá machucando aqui. Ele toma todo dia. Você teria que. Eu não tenho ideia quanto que é uma caixa de um medicamento desse. Agora imagina 3 medicamentos diferentes, né? Se eu não estou enganado, é mais de R$ 1.000 a manutenção por mês de um soro positivo. Se eu não estou enganado, eu posso estar enganado. Tá? Esses dados, se eu não me engano, foi antes da quebra da patente. Agora, depois da quebra da patente, eu não sei esses dados. Tá, Sara? Então não dá. Sara, eu respondi sua pergunta ou só embromei também? Embromei? Então, existem essas teorias. Existe aquela teoria de conspiração de que o vírus foi produzido em laboratório. Existe essa hipótese, na realidade, mas a mais aceita das hipóteses é que o vírus veio de outros macacos, tá? Existe um vírus muito parecido com o HIV em macacos, tá? Eu não lembro o nome dele, sinceramente eu não lembro o nome desse vírus, mas ele pode, provavelmente o que aconteceu é que esse vírus sofreu alguma mutação e passou a infectar o ser humano, tá? E mais do que isso, essa mutação permitiu a transmissão pessoa a pessoa, tá? Sara, provavelmente na África é muito comum você ter alguns rituais que as pessoas comem o animal cru ou bebem o sangue, acaba bebendo o sangue do animal. Então, provavelmente manipula o sangue do animal, provavelmente dessa forma. Não só não o fato de beber o sangue, mas assim, para ele beber, ele tem que manipular o animal, a carne, o sangue, concorda? Ah, ele caçou. é, Também, não preferia não entrar nesse detalhe, toda- mas seria uma possibilidade, um ato sexual homem macaco, né? É um vírus. Ebola é um vírus. Você é boazinha demais, hein? Você quer desejar mais alguma coisa pra ela? Não, Sara, não é. Existe esse risco pela mucosa da boca. Na mucosa, você tem machucado, então pode atravessar, pode acontecer. Tá? Pelo estômago é mais difícil. Mas assim, para você beber o sangue dela, você vai ter que manipular o sangue dela, concorda? Mas, mas como que seria beber o sangue dela? Mas de qualquer forma existe um risco pela. Desculpa, encostei aqui. De qualquer forma existe um risco pela mucosa da boca. Tá? Eu sou mestre, por exemplo, para morder a parte interna da bochecha, então tem direto machucado, o próprio ato de. Que eu toda hora eu dou um peteleco nesse microfone. Ah, o próprio. Hã? Eu imagino, né? Ah, existe o contato do sangue na boca já é
já pode ser uma porta de entrada para o vírus. Não sei se eu vou dar conta de responder, Sara, mas sim, é a forma de transmissão. Não, o HIV ele vive muito pouco tempo fora do corpo humano. Ele só seria possível se o HIV vivesse mais tempo fora do corpo humano. Hã? O vírus sofre constante. O HIV é um vírus extremamente mutagênico. Isso é fato. Ele é muito mutagênico, o HIV. Então, consequentemente, é lógico que ele pode sofrer algum tipo de. Ele está sofrendo constantes mutações. Esse é um dos motivos que, de tempos em tempos, tem que trocar o coquetel. A pessoa que começa a tomar aqueles medicamentos do coquetel, muitas vezes chega um determinado período que ele tem que trocar aqueles medicamentos. E muitas vezes isso é decorrente de mutações. Tá? Mutações associadas com seleção. Lógico, o medicamento ele pode selecionar aqueles vírus mais aptos. Ou seja, uma mutação a acaso, vamos pegar o AZT. Então, o AZT ele evita a proliferação do vírus exatamente por causa da reprodução, porque evita a transcriptase reversa. Evita a ação da transcriptase reversa. Se por ao acaso sofre uma mutação, um vírus desse sofre uma mutação, então uma modificação na transcriptase reversa, de modo a não agir mais o AZT, agora eu vou ter uma população de vírus mutagênicos e não mutagênicos. Certo? O indivíduo tomou o AZT. Qual que é a tendência? Não permitir que os não mutagênicos reproduzam, mas ele acaba permitindo que os mutagênicos reproduzam. Está acompanhando? Certeza? E isso vai chegar um certo tempo que vai mudar a característica daquela população de vírus. É um tempo estranho, não é muito comum, e não faz mais efeito. Então ele tem que mudar o medicamento. Não sei se essa explicação, não sei se conseguiu acompanhar. Eu só embromei também. Olha, teoricamente é possível, sim, ter uma mutação desse jeito. Teoricamente é possível. Tá? Não preocupa, porque senão você fica doida. É. Uhum. Não, lógico, tem que passar por acompanhamento médico. Não é só ir lá pegar o medicamento e pronto. Existe um acompanhamento médico. Eu não sei exatamente em quanto tempo a pessoa tem que tomar, tem que fazer os exames. A, as campanhas, a vacinação, o calendário de vacinação, vou usar esse termo, não sei se é muito correto, mas o calendário de vacinação deles é totalmente diferente. Eles entram em todos esses grupos de risco. Por exemplo, vai ter vacinação para gripe agora. O soro positivo entra como ele recebe, independente da idade. Tá? Ótima pergunta. Se eu não me engano, o próximo slide é exatamente. Não está aqui. Desculpe. Será que eu pulei? Ou pus no lugar errado, tem essa possibilidade. Que beleza. Tá, o que eu ia antes de falar da dengue, então, tem grande chance de eu ter posto no slide no lugar errado. Então aí a gente pula na hora que chegar lá. Que beleza, que beleza. Ah, como que é feito o teste? Como que se descobre que a pessoa tem? Existem dois testes, existe mais, mas os principais é o ELISA. A pessoa vai lá, faz o exame. Então, pode ser isso. Às vezes eu pus só na folhinha. Tô nervoso? Imagina, né? Faz o ELISA, no qual o ELISA ele detecta a presença de anticorpo específico contra o HIV. Então, o ELISA é um exame mais barato, mas ele não detecta o vírus em si. Ele detecta o anticorpo específico contra o HIV. Certo? Bem, isso demora um tempo para isso acontecer. O momento que eu entrei em contato com o vírus, né,
até o meu organismo começar a produzir esses anticorpos, existe um tempo. 2 meses, 3 meses, pode ser até 6 meses. Isso é chamado de janela imunológica. Ou seja, o período de entrada em contato com o vírus até o período da manifestação da detecção do vírus via os exames, principalmente via o ELISA. Tá? Tudo bem? Então o ELISA, isso já foi cobrado no vestibular. O ELISA ele não detecta o vírus, ele detecta a presença do anticorpo específico, o HIV. Bem, o ELISA ele não é definitivo. Como assim? Fui lá, fiz o exame, né? Deu negativo, ótimo. Se deu negativo, não tem confusão, beleza, recebi o resultado, não tem dúvida. Mas se der positivo, tem que fazer um outro exame. O ELISA não é conclusivo. Deu positivo, agora vai fazer um outro exame que é o Ester Blotter. Eu acho que pronuncia assim, espero que pronuncie assim. Nesse caso, o Ester Blotter ele vai detectar a presença de partícula viral, partes do vírus. Tá? Ah, mas então por que eu já não chego lá e faço esse exame? Questão financeira. Ele é muito mais caro, então só faz esse exame naqueles indivíduos que deu positivo no ELISA. Aí é a janela imunológica. Tem que fazer. Não adianta. Não adianta ter uma relação sexual desprotegida hoje e ir lá amanhã fazer o exame. Ainda sai todo contente. Ô, tô livre, né? Não vai adiantar, porque existe esse problema da janela imunológica. Então, você tem que esperar um certo tempo. Se o primeiro D positivo, porque no ELISA existe o falso positivo. Ele pode ser confundido com algumas outras doenças imunológicas, como artrite reumatoide, ou artrite reumatoide. É uma das doenças que pode dar um falso positivo para HIV no ELISA. Não, existe hoje a possibilidade que a gente chama de teste rápido, sim. Mas não necessariamente o ELISA ele é laboratorial, ele tem que ir para o laboratório para fazer o procedimento. Tem, meia hora. Tem um que é meia hora. Certo? Tem. Inclusive, eles falam que a vantagem desse é que se o indivíduo o indivíduo já sai com o resultado, né, então ele já começa a passar por processos acompanhamento psicológico, que é importantíssimo. Hã? Todos eles têm problema de janela imunológica. Tá? Vai ter o problema de janela imunológica. Tá? Assim, o que tem que tomar cuidado é que não adianta fazer o exame logo em seguida. Tá? Se por acaso se teve uma situação de risco, vamos usar esse termo, tem que esperar um tempo. Você fala... eu imagino que seja instruído isso na hora do exame. Bem, não tenho certeza, nunca acompanhei. Eu só fiz o exame em transfusão, quando eu fui doar sangue. Aí, inclusive, na doação de sangue, uma das primeiras etapas é um questionário. Você faz um questionário, a pessoa te faz perguntas, e uma das perguntas é exatamente essa: se você teve alguma relação de risco. Aí se usa droga, tá? Um monte de perguntas, entre elas, se teve uma situação de risco nos últimos dias, nos últimos períodos. Oi? Existe essa possibilidade. Lógico, ninguém é obrigado a falar a verdade, mas o problema é a janela imunológica, né? Então, assim, hã? Nesse caso, se ele doar o sangue naquele período, a chance de ter vírus é muito pequena, entendeu? Porque como ainda o vírus começa a multiplicar, a chance... Mas, por isso que tem um questionário, tem os exames, né? Todo esse sangue doado, ele tem que passar por exame. Mas existe o risco de janela imunológica, né? O questionário é exatamente para evitar situações como essa de janela imunológica.
Tá? Inclusive, a gente está falando aqui, ah, o questionário é eliminatório, vou usar esse termo. Ele pode eliminar o indivíduo. Fala, Sandra. Tem os locais específicos. Em Uberaba eu não sei exatamente onde que é o local. Eu acho que não é qualquer postinho que faz o exame. Em Uberaba é um centro especializado, tem um centro especializado nesse exame. Eu não sei atualmente onde que é, Sara. Eu posso procurar saber e te falo. Mas não imagino que você tem interesse em fazer o exame? Não sei. Mas eu posso procurar saber onde que é. Da última vez estavam mudando de lugar. O vírus é encontrado tanto no sangue quanto nos fluidos sexuais, vamos usar esse termo. Então, é, não só o sêmen, como também aquele líquido que é eliminado um pouquinho antes da ejaculação. O homem elimina um líquido transparente, bem transparente, um pouquinho antes da relação. Desculpe, um pouquinho antes da. Em alguns casos, até antes da relação mesmo. Tem como cortar isso? Eu falei, eu não xinguei, mas falei uma besteira. Devia ter ficado calado. Mas um pouquinho antes da ejaculação, ele libera um líquido. Um líquido esbranquiçado. Tem alguma. Que é importante no processo. Pode ser para lubrificar, uma forma de lubrificação, diminuir a acidez da vagina. Ele tem essas. Limpar o canal da uretra, ele tem essas funções. Mas pode ter vírus. Tá? Lembrando, não tem a ver com o assunto, mas também pode ter espermatozoide. Tá? Então, ou seja, além de passar AIDS, tem risco de engravidar também, tá? Não, calma aí, Sara. Calma. A mulher, durante a relação, ela também elimina secreções. Ela também elimina. Como que eu vou dizer? Secreções, né, durante as sexuais, vamos dizer assim. O outro tá rindo, né, cara? E nesse. Hã? Que beleza. E nesse caso, esse líquido também tem. Tem. Tá bom? Tudo bem? Então, não é só. Aliás, é lógico que nos dois casos tem risco de transmissão. Então, os dois gêneros têm risco de transmissão. Não tem essa, qualquer coisa. Passa. Mesmo que esteja no período de janela imunológica, tem risco de transmitir. Mas existe risco. Tá? Tá bom? Muito obrigado, Vitor. Não, o pior de tudo é que eu tô desorientado já. Hã? Eu imaginei que fosse. Também. Desde a gente viver iludido, sabe? Às vezes a ilusão faz bem para a vida. Ah. O, quantos pontos, Vitória, que você precisa? Nossa Senhora! O que eu ia. Aí eu até perdi um. Tô desesperado porque eu tô vendo que não vai dar tempo de fazer os exercícios, né? Não, terminar dá tempo, mas fazer o exercício eu acho que vai ser meio complicado. Eu tenho ali. Isso. Bem, vamos focando agora na dengue, então. Mudando um pouco de. Bem, pelo menos a forma de transmissão é mais tranquila agora, tá? Nesse caso, a dengue é transmitida pelo vírus da dengue. Às vezes vocês vão encontrar esse termo aqui, ó, arbovírus, tá? Às vezes lendo algum artigo, alguma coisa, o vírus da dengue é um arbovírus. O que significa isso? Que é qualquer vírus transmitido por artrópode, ou seja, inseto é um artrópode. Tá? Qualquer vírus transmitido por artrópode é considerado como arbovírus. Não tem caráter taxonômico esse termo arbovírus. Tá? É só um grupo no qual se encaixa todos os vírus transmitidos por artrópodes. O gênero é chamado de flavivírus. Isso significa que o vírus da dengue é um vírus de RNA positivo. E eu vou explicar isso melhor, tá? Por que ele é classificado como um vírus de RNA positivo? Existem dois tipos de vírus de RNA, o positivo e o negativo. Aqui,
Não é retrovírus. É vírus de RNA. Por que ele não é um retrovírus? Porque ele não tem a transcriptase reversa e, consequentemente, ele não consegue produzir DNA. Tá? Essa é a grande diferença de um vírus de RNA. Não, lembrar isso. Se eu recebo uma informação falando que um vírus tem como material genético RNA, só essa informação não é suficiente para que eu chegue à conclusão se ele é um retrovírus ou um vírus de RNA. Tá? Se ele conseguir produzir DNA a partir desse RNA, retrovírus. Se ele consegue replicar esse RNA, vírus de RNA. Pode ser positivo ou negativo, como eu disse, eu já explico isso. Bem, o transmissor no Brasil é Aedes aegypti, tá? O principal transmissor é esse. Aqui eu coloquei essa imagem para mostrar que esse vírus, que o mosquito, ele é um holometábulo. Lembram disso do ano passado? Existem 3 padrões de desenvolvimento nos insetos. Holometábulo, hemimetábulo e ametábulo. Tá? Pode falar. Na realidade, se tiver a larva, se eu falo em larva, eu já falo em holometábulo. Se não tiver larva, mas tiver ninfa, é isso que você deve estar tentando lembrar. Que aí já é parecido com a forma adulta. Nesse caso, eu falo em hemimetábulo. E quando não tem larva nem ninfa, é ametábulo. Eu estou simplificando bem o processo para... Bem, holometábulo... Quando eu falo num inseto holometábulo, significa que no ciclo de vida dele, existe um ovo, lógico, desse ovo eclode uma larva, tá? Tudo bem? Essa larva, ela forma um pequeno casulinho, uma pequena pulpa, que é onde vai ocorrer a metamorfose, ocorre na pulpa. E aí, sim, a metamorfose, depois da metamorfose, transforma em adulto. Então, na realidade, holometábulo significa metamorfose total, completa. Tá? Os insetos que têm metamorfose completa, gente, larva de inseto, olha isso aqui. E olha o adulto. Totalmente diferente um do outro. Então, para transformar disso em isso, tem que ter metamorfose. Metamorfose completa. Note que a larva não tem asa, tá? Não tem as patas, não tem esse aparelho sugador aqui. Consequentemente, a larva se transformou num adulto por metamorfose completa. Se teve metamorfose completa, é holometábulo. Tá? Tá tendo algumas questões de vestibular associando essa informação dengue, a doença, com o fato do mosquito ser holometábulo. Por isso que eu estou comentando isso. Tá. Aqui algumas informações, assim, mais de curiosidade, né? O adulto ele vive de 30 a 35 dias, tá? Depois que ele está na fase adulta. Tá? Nesse período, a fêmea vai colocar os ovos de 4 a 5 vezes ao longo dos 35 dias, vai fazer postura de ovos de 4 a 6 vezes. Tá? E cada postura vai colocar mais de 100 ovos. Não. Tá. Primeiro, o mosquito entra em contato com o vírus ou inoculando o sangue de uma pessoa contaminada. Então tem um mosquito sem o vírus. Se ele suga o sangue da pessoa, ele vai inocular uma pessoa contaminada, uma pessoa infectada com dengue, ele vai adquirir o vírus. Aí é já mais complicada, porque nem sempre a gente sabe a origem dessas doenças. Não. Ainda bem, né? Não, pode passar da mãe para o filho, via
Mãe para o filho, desculpa. Da mosquito fêmea, né, para o filhote. Via o ovo. Pode ser a transmissão pode ser via o ovo, através do ovo. Ótima pergunta. Ótima pergunta. A pergunta foi o seguinte: por que que, só a fêmea que transmite? A fêmea, ela é hematófaga, mas ela é hematófaga não só para como fonte de alimento, o sangue não é importante só como fonte nutricional. O principal motivo dela absorver sangue é para a maturação dos ovos, tá? Ela absorve do nosso sangue uma proteína chamada de albumina, que sem essa proteína os ovos não maturam, tá? Tá bom? Tudo bem? Oi. Uhum. Se o adulto já não tem o vírus, aí não. A não ser que seja transmitido já durante o ovo, entendeu? Mosquito fêmea transmitiu pro. Agora, qual que é o problema? O problema é uma cidade igual a nossa, Uberaba, né? Que tá com uma. Eu vou arriscar falar em uma epidemia. Atualmente, vamos- estamos numa epidemia de dengue. Temos muito mosquito da dengue voando aí, tá? A, a quantidade de mosquito picando pessoa é alta. E, consequentemente, se eu tenho muitas pessoas infectadas e mosquito para picar as pessoas, a chance desse vírus adquirir Desculpe, a chance do mosquito adquirir o vírus é grande. Não, não. Ela suga o sangue, absorve esse sangue, e aí no sangue tem uma proteína que é a albumina. Que aí ela vai maturar os ovos. Depois ela vai botar os ovos. Ela vai botar os ovos em outro local. Oi? Na hora que ela suga o sangue, tá? Na hora que ela. Se o mosquito já tiver o vírus, na hora que o mosquito está sugando o sangue, ele está transmitindo a doença, tá? Transmitindo o vírus. Respondi essa pergunta? Eu vou ser sincero, eu não sei se eu respondi essa pergunta. Certeza? Oi, Sara! Tem uma questão aí. É, tem uma, que- é, não, eu tirei. Eu vi essa questão. Desculpa, eu não tirei. Olha, é difícil prever isso, mas existe riscos. Porque se você tira você extingue uma espécie, essa espécie ela tem relações com ela participa de diferentes nichos ecológicos. Então ela tem relações ela faz parte de um nível trófico de várias cadeias alimentares. E consequentemente, se você elimina esse mosquito, esse ser vivo, você vai alterar essas cadeias alimentares, tá? E, e lógico que pode ter consequência, certo? Agora, o ser humano tenta fazer isso, ele só não consegue, tá bom? Ele até tenta eliminar o vírus, só não, desculpe, o mosquito para não ter transmissão, mas ele só não consegue. Nós não conseguimos, porque a gente é preguiçoso. Desculpa, também não devia ter falado isso. Hum. Que beleza. Hã? As hemorragias. A principal diferença é que o indivíduo pode perder sangue, uma grande quantidade de sangue. Não, não. Inclusive a gente vai ver que tem alguns mitos. Aquele negócio de, só pega dengue hemorrágica na segunda vez. Isso é mito. A primeira vez não pode pegar dengue, não vai ser dengue hemorrágica. É, Primeiro,
tomar cuidado que tratamento para dengue. Tratamento para dengue é sintomático. Como assim? Ah, eu tô com febre, então vou tomar um antitérmico. Tô com dor no corpo, vou tomar um anestésico. Analgésico. Anestésico. Bem, pode ser também, mas normalmente é o anestésico. Um analgésico, aliás. Mas não existe um medicamento que elimine o vírus. Quem faz isso é o sistema imunológico. Por isso que até tem previsão, demora em torno de 7 dias, que é mais ou menos o tempo que o sistema imunológico gasta para eliminar o vírus. Não vamos entrar nesses detalhes. Tá. Oi? Sarinha. Não, não, e a pergunta é ótima, é muito boa. Olha, aí nesse caso a gente já entra nos tipos de vírus, se eu não me engano. Não, acho que não está aqui. Não está aqui. São 4 tipos de vírus. DEM1, DEM2, DEM3, DEM4. Na folha eu tenho certeza que tem. Tem os 4 tipos de vírus. Ou seja, que beleza, a folha ficou mais completa do que a minha aula. Os 4 tipos de vírus, você, ao entrar em contato com um deles, você cria, depois, lógico, que sarou, que você curou, você cria imunidade para aquele tipo de vírus. Então, eu entrei em contato com DEM1, ou sorotipo 1, também pode ser chamado assim. Depois que eu curei, que eu sarei, eu estou imune àquele tipo de vírus. São 4. Ou seja, teoricamente ela pode pegar DEM 4 vezes. Tá? E pode ser que a pessoa pegue 4 dengues e nenhuma delas seja hemorrágica? Pode. Pode acontecer. Isso é mito. Não. Na dengue hemorrágica, o vírus ele multiplica principalmente no que a gente chama de endotélio dos vasos sanguíneos, que são as células mais internas do vaso sanguíneo. Então ele causa inflamação nessas células. Então você imagina um vaso sanguíneo, várias camadas de célula. A mais interna é o endotélio, tá? E ele inflama essas camadas. Os capilares só tem essa camada única mais interna. Só tem uma camada. Sim, mas o grande problema é nos vasos sanguíneos. Porque aí nos vasos sanguíneos, essa inflamação, a inflamação leva a uma tendência de pequenos sangramentos. A pessoa que está com essa inflamação, ou seja, com dengue, ele tem uma tendência a ter sangramentos. E aí, normalmente, quem evita esse sangramento são as próprias plaquetas, a coagulação sanguínea. Tá? Bem, aí a gente já entra numa outra questão. Por que, então, quem tem dengue não pode usar medicamento à base de ácido acetil salicílico, AS? Ele é anticoagulante. Ele diminui a quantidade de plaquetas no sangue. Tá? Ele é anticoagulante. Principalmente, ele é anticoagulante. O indivíduo já está com inflamação nesses vasos sanguíneos. Vamos simplificar a coisa. Está com inflamação nos vasos sanguíneos. E, posteriormente, ele começa a tomar um medicamento que evita a coagulação sanguínea. Bem, ele vai agravar a perda de sangue, né, a hemorragia. Se o indivíduo perder muito sangue, pode entrar em choque e levar à morte. Normalmente são aqueles remédios à base de ácido acetil salicílico, né? Eles recomendam, sem querer fazer propaganda, mas já fazendo, eles recomendam muito o Tilenol, que na realidade o Tilenol é marca, né? Mas o princípio ativo seria o paracetamol. Normalmente se recomenda o paracetamol como... É para evitar a coagulação. Coagulação é para não sangrar. Por exemplo, se eu cortei, fiz um corte, então vai formar aquela casquinha, né? Aquilo ali é o
o processo final, a etapa final de uma coagulação sanguínea. Coagulou o sangue naquele ponto para evitar que continue vazando mais sangue. A coagulação, isso, a coagulação, ou seja, o indivíduo que tem dificuldade, o indivíduo hemofílico, por exemplo, ele tem dificuldade, ele tem dificuldade para fazer essa coagulação. Então ele vai, se ele tem um machucado, um pequeno machucado pode sangrar horrores, uma quantidade enorme de perder uma quantidade enorme de sangue. O A, o, o Aedes aegypti, AS, o ácido acetil, o ácido acetil. Oh, desculpa, Sara. Não sei se vocês é orelhuda. Ó, piorou a situação. Ah, ah, eu tava segurando. O ácido acetil salicílico, Sara, desculpa. O ácido acetil salicílico, ele é anticoagulante, ou seja, ele evita esse processo que impede o sangramento. Ou seja, uma pessoa que está tomando ácido acetil salicílico, ele tem maior chance de ficar sangrando, de continuar sangrando, caso tenha um machucado. Entendeu? Entendeu, Sara? Certeza? Desculpa, Sara, desculpa. Tá bom? Essas meninas ficaram rindo e eu ri também. O paracetamol, ele é metabolizado no fígado. Por isso ele pode atacar o fígado. Então, tem gente que não tem nada a ver com o assunto, né? Mas, por exemplo, acabou que tá com ressaca, que tomou umas de boas no dia anterior. Aí ele pega no dia seguinte e fala assim: vou tomar um paracetamol para dor de cabeça. Piorou a situação, porque vai atacar mais ainda o fígado. Tá? Então, porque o paracetamol ele é metabolizado, ele é quebrado no fígado, consequentemente o uso prolongado do paracetamol pode levar a um agravamento. Né? Por exemplo, um indivíduo que está com hepatite pode ter um maior problema. Alguns, eu acho que sim, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, alguns são a base de AS, ácido acetil salicílico, sim. Certo? Sara, não é tão simples, Sara, porque tirar o bigodinho de suor. Não é tão simples porque quando você toma um medicamento coagulante, existe um risco de formar trombos e dar outras doenças. Então você não pode sair, oba, eu vou sair tomando um coagulante agora, não é tão simples assim não. Tá? Eu não quero ver essa filmagem. Obrigado. Tá? Só rapidinho aqui então. Deixa eu diferenciar vírus de RNA positivo e vírus de RNA negativo. Aqui, o que eu estou simbolizando aqui, deixa eu pegar o outro coisinha que às vezes é melhor. Esse aqui não deu muito certo. Aqui, ó. Isso aqui é o vírus que entrou na célula. Tá? Aqui eu já estou mostrando os novos vírus que foram produzidos. Nossa! Que beleza. Engoliu. Bem, então esse material genético vai ser jogado, isso aqui é um RNA, tá? Uma molécula de RNA, que vai ser jogada no citoplasma da célula. Então aqui está representando o citoplasma da célula. Tá? Então, tem uma molécula de RNA. Que beleza.
Aí, desse jeito é que eu não ter... Desse jeito que eu não termino mesmo, né? Esquece aqui, eu vou pro quadro. Nem... Muito mais prático o quadro. Quem tá? Quem fugiu? Alguém o quê? Que não gostou da minha... Ó, então, tem aqui um RNA que é jogado dentro da célula. E ali eu coloquei uma sequência também muito simples, A, A. Tá. Esse RNA tem que, a partir dele, formar novos RNAs que vão ser o material genético dos novos vírus. Tá bom? Só que aí, para replicar esse DNA, tem que seguir aquela lei do complementar. Então, vou fazer aqui um RNA complementar. Esse aqui é A. No caso, se é RNA, né, não tem T, vai ser U. Então, esse aqui a gente chama de RNA complementar. Tá? A partir do RNA complementar, então, a partir do RNA complementar, vai ser produzido o complementar do complementar. Ou seja, nesse caso, vai formar várias outras moléculas AAA. Certo? Manteve aqui o código genético? Então, essa molécula aqui já pode ser, já pode ser, né, o material genético dos novos vírus. Tá. A questão é, tem que produzir proteína também, não tem? Se essa molécula de RNA aqui, ela conseguir ser usada tanto como para proteína, para tradução, quanto para o material genético dos novos vírus, esse vírus que eu estou analisando, ele é um vírus de RNA positivo. Tá bom? Por que eu sei que ele é um vírus de RNA positivo? Tá vendo essa sequência de RNA aqui? Essa sequência que está sendo usada na tradução, ela não é igual da fita original, da fita que o vírus carrega? Ou seja, eu poderia colocar direto aqui, eu poderia falar que esse RNA aqui ele tem capacidade tanto de formar o complementar, quanto também de fazer proteína. Ou seja, a sequência desse vírus de RNA positivo, ela tem capacidade de sintetizar a proteína, de fazer tradução. Beleza? Vou tentar ver se cabe aqui embaixo o do RNA negativo. Vai ficar um pouco bagunçado. Aliás, vai ficar muito bagunçado. Mas eu tenho aqui. Vou pegar uma outra sequência. Tá? Bem, primeira coisa, tem que formar um complementar. Certo? Formou um complementar nesse caso, vai ser GGG. Tudo bem? Esse RNA complementar, a função dele é produzir novas moléculas de RNA, uma das funções. Então, esse RNA complementar, que é o GGG, vai produzir uma nova molécula de RNA que vai ser C. Tá? Voltei à molécula original. Então, essa molécula já é pode ser o material genético dos novos
vírus. Olha, só que tem um detalhe, não tem que fazer proteína também? Não tem que produzir proteína? Para a produção de proteína, se usa aqui, nesse caso, o RNA complementar. Então, é o RNA complementar que vai produzir proteína. Então, aqui eu tenho um exemplo de vírus de RNA negativo. Olha, o vírus, então, positivo, no vírus positivo, a sequência do RNA que o vírus transporta, ela é capaz de fazer proteína, de fazer tradução, de produzir proteína. Nossa, agora que eu estou gostando de sair no filmar, você está me tirando assim, legal? No RNA negativo, quem produz a proteína é o RNA complementar. Quem faz tradução é o RNA complementar, e não aquela sequência que o vírus carrega. Tá? No RNA positivo, a molécula de RNA que o vírus carrega, ela tem capacidade de fazer tradução. No positivo. No negativo, quem tem a capacidade de fazer tradução é o complementar. Tá bom? Não cai, não cai tanto assim não. Tá? Normalmente cai nas federais e nas estaduais do Rio de Janeiro. Isso já caiu. As questões que tem normalmente, na UFO também já caiu. Na UFO já caiu isso. No RNA, vírus de RNA positivo, a molécula que o vírus carrega, ela é capaz, ela tem informação, tem um código para produzir proteína, para fazer tradução. Tá? Isso no positivo. No negativo, quem produz proteína é a sequência complementar ao da molécula que o vírus carrega. Então, ou seja, é um RNA complementar que produz a proteína. Certo? Isso são os vírus de RNA. Tá? Tudo bem? Certo? Deixa acabar. Que eu... Ó, nesse caso, vamos olhar aqui, ó. Aqui eu tenho. Mas aqui já tinha a resposta. Hoje eu. Ó. Tô calmo. Imagina se não tivesse, hein? Nesse caso, ó, o vírus jogou uma molécula, carregou uma molécula, que a própria molécula, ela faz síntese proteica. Tá vendo? O azulzinho é a mesma molécula. Então, consequentemente, é um vírus de RNA positivo. Nesse caso, quem está fazendo a síntese proteica aqui é o complementar da molécula original. Consequentemente, então, é um vírus de RNA negativo. Tá? Ó, o azul é o positivo, ou seja, é o que tem capacidade de fazer a síntese proteica, a tradução. Tá? Não é o azul que ele está carregando, que o vírus está carregando? Então, vírus de RNA positivo. Nesse caso, esse vírus está carregando uma molécula amarela, vamos usar assim. É ela que está fazendo a síntese proteica aqui, ó. Não, é o azul, que é o complementar do amarelo. Então, a molécula complementar que está fazendo a tradução. É a complementar que ele carrega? Não, não é a que ele carrega. Então, ele é RNA negativo. Então, por hoje, moçada, a gente continua na próxima aula.